Na sequência, falando sobre conservação do momento angular, né? Então, continuando na ideia da configuração que a gente vem tratando, né? Então, se eu tenho uma partícula de massa m, né, submetida a uma força F, né, lembrando que essa é uma força central, então, em relação à origem, né, então o torque é definido como o produto, né, da distância pela força. Nesse caso, n, né, n vetor é igual a r vetor produto vetorial com F. Certo? Bom, se a força é central, então significa, né, que a força está apontando na direção da massa que está na origem, ok? Ou da posição da origem. Significa também dizer que o vetor força vai ser um F de R na direção R chapéu, ou menos R, né? Mais zero na direção θ, mais zero na direção φ. Sendo assim, né, o torque vai ser escrito como R, produto vetorial, com F de R na direção R chapéu. Bom, sobra então, né, o produto vetorial de R com R chapéu. E esses dois vetores aqui são paralelos, né? E isso implica dizer que o torque tem um valor nulo, ok? Bom, ok, né? Se a força está na mesma direção do de R, né? Obviamente que esse resultado era de ser esperado. Mas nós também sabemos, né, que o momento angular, a variação temporal do momento angular é igual ao torque. Então, sendo assim, a variação do momento, a variação temporal do momento angular é igual a zero, ok? Isso implica dizer que L se mantém constante, ok? Significa então que o módulo, né, e o sentido do vetor permanece inalterado, certo? Mas também, bom, são dois resultados a partir das considerações iniciais que são importantes. Bom, o próximo, se a gente lembrar, né, o momento angular é definido como o produto vetorial de R pelo momento, ok? R por P. Né? Então, o momento é mv, então isolando o m, eu vou ter R produto vetorial com V, ok? Se nós percebermos, né, ou se a gente lembrar que o produto vetorial entre dois vetores vai dar um vetor que é perpendicular ao plano onde esses outros dois vetores estão. Né? Então, a outra característica, né, é a trajetória se acontecer, né, se dar em um plano invariante, né, e perpendicular a L. Ok? Então, isso vai nos permitir, né, simplificar o problema para um problema em duas dimensões. Né? Só que para isso a gente vai transformar isso em coordenadas, ok? Então, nós poderíamos usar x e y, né, ou i e j, os versores i e j fixos, né? Porém, né, no sistema cartesiano, porém é mais conveniente usar rθ, ok? Não fixo. Então, um problema como esse, né, é melhor descrito quando eu faço a transformadas em coordenadas esféricas, ok? Bom, então força central vai depender só de R, né? Ele possui simetria esférica e rotacionalmente invariável, né? Então se eu, a órbita ou a circunferência no qual a partícula descreve, né, depende somente da distância e no caso o ângulo θ, ok? Então a posição exata desse ponto, né, em coordenadas x e y, obviamente é x na direção y até aqui, mas y
um certo y na direção j até aqui. Em coordenadas esféricas, né, vai depender da distância daqui até aqui e do ângulo θ. Né? Então, um ponto aqui seria descrito, né, por uma rotação de quase 360 graus e uma distância r, ok? Assim como em qualquer outro lugar. Então eu vou fazer essa transformação de cartesiano para coordenadas esféricas, né, para melhor compreensão e também porque fica mais fácil de ser resolvido, ok? Então o objetivo é obter o momento angular em coordenadas polares, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou sair de x em xy, vou para rθ. X pode ser escrito como r cosseno de θ, né? Se eu olhar no gráfico aqui em cima. Né? Então este tamanho aqui pode ser escrito como r cosseno de θ, né? Cateto adjacente. E o y, obviamente, é essa altura aqui, certo? Então isso é r seno de θ, cateto oposto. Né? Então eu vou passar, né, de x para rθ e, obviamente, o valor de r vai ser a soma dos quadrados dos catetos que eu acabei de escrever. Né? Ok? Os versores, né, r e θ, né, como a gente pode ver aqui no desenho, eles indicam, né, a posição no sentido crescente de r, né, a partir da origem, e θ nesse sentido crescente aqui. Né? Então, eu posso escrever os versores r de θ como cosseno de θ na direção i, mais seno de θ na direção j, ok? Recompondo na direção do versor aqui. Nesse caso é unitário, então não tem uma constante multiplicativa aqui. E o θ da mesma forma, né? O θ de próprio θ vai ser menos seno de θ na direção i mais cosseno de θ na direção j, ok? Se eu fizer, né, a derivada dessas duas quantidades, então vou ter a derivada em θ de r chapéu, que vai ser menos seno na direção i mais cosseno na direção j, que é exatamente o resultado que eu tenho para θ de θ, ok? Versor θ. E se eu derivar em θ, né, o próprio vetor unitário em θ, eu vou obter menos r de θ. Né? Então, tem essas duas equações que podem ser aplicadas no momento oportuno, ok? O vetor posição, sendo assim, né, ele vai ser escrito como r, que vai ser o valor, né, da distância, vezes o versor r, ok? E r é um r de θ, ok? Então, para eu calcular a velocidade, né, da partícula, então a velocidade vai ser um dr dt, ok? Dr dt na direção r chapéu mais um r dr d de dt do versor do vetor unitário r, ok? Então aqui, como o vetor r é escrito como um produto de r escalar pelo versor r, né? Então eu tenho que distribuir na hora de derivar. Então eu tenho como resultado r ponto na direção r chapéu mais um r que multiplica dr dθ dθ dt, ok? Que eu posso aplicar isso para substituir, ok? Multiplicar, né, em cima e embaixo por dθ. Então eu vou ter que a velocidade, né, vai ser r ponto na direção r mais r θ ponto dr dθ, né? Mas nós sabemos, né, que dr dθ é escrito como θ chapéu, ou seja, a velocidade vai ser descrita como
a R ponto na direção R chapéu, mais um R θ ponto na direção θ, ok? Que também pode ser escrita da seguinte forma, já que dr dt é uma velocidade, então eu posso escrever como um v de r, né? E dθ dt também é uma variação espacial, né? A variação temporal é uma quantidade espacial, então também é uma velocidade v de θ, né? Então eu posso escrever o vetor v como sendo vr na direção r, mais um vθ na direção θ, ok? Bom, o mesmo pode ser feito para achar a aceleração, né? Então a aceleração vai ser a derivada segunda, né? Aqui está errado, a derivada segunda de r, né? Já que esta foi a derivada primeira, né? Então aqui a derivada segunda, né? Corrijam. Então se esta daqui já era a primeira derivada, ou seja, o meu v de r, ok? Então eu vou aplicar novamente a derivada nesses dois termos aqui. Novamente, né, eu vou ter que distribuir essa derivada. Então, a primeira fica R dois pontos na direção R, mais R ponto dr dt, versor unitário aqui. Mais R ponto θ ponto na direção R, mais R θ dois pontos na direção desculpa, mais R θ dθ dt. Aqui a derivada temporal do vetor unitário, ok? Bom, quando eu derivo, né, o vetor unitário, eu posso escrevê-lo dessa forma, como eu fiz anteriormente. d de dθ de r chapéu vai ser dθ dt. Posso multiplicar dθ nos dois lados, então posso escrever ele de uma outra forma, que é θ ponto na direção θ chapéu. O mesmo vale para dθ dt. Eu posso substituir dt do versor θ, né, por menos r θ ponto, ok? Aí eu volto, né, escrevo a minha aceleração, já vou deixar aqui. Então eu vou obter, né, todos esses termos aqui, que simplesmente foi substituir esta e esta na equação de cima, né, ok? Faço um agrupamento de quem está na direção r chapéu e θ chapéu e obtenho então que a aceleração vai ser r dois pontos menos r θ ponto ao quadrado na direção r chapéu, mais r θ dois pontos, mais 2r ponto θ ponto na direção θ, ok? Bom, se a gente analisar esse termo aqui, vamos pensar um pouquinho, né? Θ ponto, ok? É o que? É a variação temporal do ângulo. Isso é uma velocidade angular, correto? Então aqui seria, se eu chamar a velocidade angular de ômega, que é o mais conhecido, né? Então aqui eu teria um ômega ao quadrado, ok? Então, esse termo R, ômega, né, ao quadrado, pode ser escrito como uma aceleração centrípeta, ok? Lembrando que θ ponto ao quadrado, né, vai ser uma velocidade, só que vai aparecer um r quadrado aqui embaixo também, v por r, né? Se ômega for v por r, então vai aparecer um v ao quadrado dividido por r ao quadrado, cancela com esse. Então v ao quadrado sobre r a gente sabe que é uma aceleração centrípeta, ok? Então eu tenho um termo de uma aceleração radial aqui, menos uma aceleração centrípeta, mais esses dois termos aqui. E esse segundo termo aqui, ele é chamado de aceleração de Coriolis, ok? Bom, eu vou interromper o vídeo para a gente continuar com o cálculo do momento angular.